Estamos começando mais uma live. A gente tem feito essas lives aqui desde o início da pandemia, às quintas-feiras, e a gente ampliou um pouco o tema. A gente começou falando da pandemia, depois a gente ampliou para outros temas, mas devido ao aumento de casos de Covid-19 que a gente está vivendo no momento, a gente vai retomar um pouco esse assunto, que eu acho que é de interesse de todo mundo. Eu sou Mariana Varela, para quem não me conhece, eu sou editora-chefe do portal Drauzio Varela, e a gente tem assistido aí a uma segunda onda da pandemia de Covid-19 na Europa, né, que tem afetado vários países europeus, e também aumento de casos nos Estados Unidos e no Brasil, né? Para a gente ter uma ideia, a gente ontem, dia 25 de novembro, tivemos 45.449 casos novos, 620 mortes em 24 horas. A nossa média móvel, né, que é a média dos últimos 7 dias, está bem mais alta do que comparada com a média de 14 dias atrás. Nós temos tido aumentos em várias capitais brasileiras. E para falar de tudo isso, né, se a gente pode chamar de segunda onda, o que significa esse aumento, o que vai acontecer, né, o que pode ser que aconteça, se tem como a gente avaliar o cenário futuro, eu vou convidar a Melanie Fontes Dutra, que é da Rede Análise, é coordenadora da Rede Análise Covid-19, que tem feito um belo trabalho aqui no Brasil, acompanhando a pandemia, analisando dados, trazendo dados para a gente. Então a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode esperar com esse aumento, o que esse aumento significa, se há alguma diferença do que a gente está vivendo agora para a situação na Europa, se a gente pode usar a vivência europeia aqui no Brasil. Enfim, tem muito assunto aí para a gente conversar. Eu costumo deixar os comentários abertos, porque vocês sempre mandam perguntas muito bacanas e que são pertinentes aos temas que a gente conversa aí. Melanie, se você puder me mandar já a solicitação. E Oi, Mel, obrigada, viu, por você ter tudo aceitado. bom? Super Ai, guria, eu obrigada. tava tentando entrar, deu todos os problemas do mundo, mas agora deu certo. Pois é, a gente apanha um pouco aqui. Eu apanho toda hora, eu já estou fazendo isso há meses e toda vez acontece alguma coisa que eu me atrapalho também, normal. Mel, obrigada por ter Ah, com a gente aceitado o tá... convite. Eu queria que você começasse falando, que eu acho que é uma pergunta que muita gente está fazendo, né? Que a gente tem acompanhado algumas discussões aí. Esse aumento que a gente tem visto, né? A gente viu o aumento, tem acompanhado aí nas últimas semanas. Alguns especialistas já estão alertando para esse aumento já faz um tempo. A gente viu que várias capitais estão subindo, estão com casos, né, aumentando. Rio de Janeiro, estados, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. As capitais também, Curitiba, São Paulo, Salvador, Rio, vários casos aí. O que significa esse aumento neste momento? Bom, Mari, essa pergunta é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Muita gente fala que é a segunda onda, que é a continuação da primeira onda. O fato é, será que a gente saiu em algum momento dessa primeira onda? Porque o que a gente viu na maior parte dos estados, nas capitais, foi justamente isso. Foi uma estabilidade alta, né? Uma estabilidade muito alta, eterna, assim, ela não tinha uma grande descida, algo que justificasse alguma flexibilização naquele momento, mas ainda assim a gente sentiu essa falsa sensação da estabilidade e as flexibilizações acabaram acontecendo, né? E somado a várias outras intercorrências, a gente daí começou a ver a reversão de tendência e depois foi confirmado daí. Então é muito difícil a gente estipular se o Brasil vive uma segunda onda ou uma continuidade da primeira, porque o que acontece no Brasil são várias pandemias de Covid ao mesmo tempo. Cada lugar tem um cenário diferente do outro, né? Então, na maior parte dos casos, eu diria que nós estamos emendando uma onda na outra, né? E o que pode gerar uma onda maior ainda nesse caso. Pois é, a gente conversa muito isso, né? A gente estava vendo aqui que a gente pode se comparar mais com os Estados Unidos do que com a Europa, né? Pelas nossas semelhanças geográficas, e é um país, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são países muito grandes, em que ocorrem várias epidemias
simultaneamente, né? Mas que pelo tamanho ou pelo tipo, né, de composição também do país, não dá para a gente dizer que a gente tem uma pandemia única, né? São várias ocorrendo de formas diferentes. E na Europa é mais fácil de analisar, né, Mel? Porque são países bem menores que o Brasil. Exato. Exatamente, Mari. Então, o que a gente também já fez aqui na rede foi, por exemplo, considerar a União Europeia como uma entidade em que cada país poderia ser equiparado com algum estado, assim, como se fosse o Brasil, né? Então, essa comparação, às vezes, ela é muito mais facilitada quando a gente pensa lá nos Estados Unidos, quando a gente começa a construir essa noção da União Europeia dessa forma, porque realmente, né, é um lugar muito grande, onde tem várias pandemias acontecendo ao mesmo tempo, e a gente sabe que é difícil fazer esse controle, é difícil fazer uma testagem efetiva e não reativa aqui no Brasil, mas existe sim coisas que a gente poderia estar fazendo, e especialmente coisas que nós deveríamos estar fazendo antecipadamente, que poderia amenizar esse cenário, e agora, especialmente no fim de ano, que gera toda uma ansiedade por causa do Natal, das festas, a gente quer estar próximo dos nossos, né? Mas talvez se a gente tivesse aproveitado essas janelas em que a gente estava não numa aceleração de casos, mas sim numa certa estabilidade, e se ali a gente tivesse feito medidas mais assertivas, mais rigorosas, talvez agora a gente pudesse estar passando um fim de ano diferente, pudesse dar alguns pequenos luxos nesse final de ano, né? E infelizmente o que a gente vai ver é provavelmente uma transmissão muito acentuada, com muitos casos, e infelizmente óbitos agora também no final do ano. Pois é, apesar dessas diferenças que tem, né, do Brasil para a Europa, a gente pode aprender alguma coisa com o que está acontecendo na Europa? Quer dizer, olhando para a Europa, a gente consegue fazer alguma previsão, ter alguma ideia, comparar um pouco com o que está acontecendo no Brasil, mesmo com todas essas diferenças que você citou? Com certeza, eu acho que o que acontece lá normalmente está nos predizendo o que vai acontecer aqui. Na primeira onda, lá no início da pandemia, a gente assistiu o que aconteceu na Europa e ficamos todos estarrecidos, mas o que aconteceu aqui foi igualmente horrível e ficamos resignados, né? Então, o que a gente vê assim na Europa é às vezes um prelúdio do que vai ainda estar vindo para cá, né? Então, por exemplo, a segunda onda, que realmente em vários lugares da Europa se destacou como uma segunda onda, ela aconteceu lá por julho, a reversão de tendência, se confirmando mesmo em agosto, né? Na Europa, eles têm uma grande capacidade de testagem, eles conseguem fazer um rastreamento bem mais efetivo que nós. E conseguem também implementar as medidas de uma forma mais assertiva do que aqui também. Então, eles conseguem dar uma resposta lá, ainda que a situação ela atingiu um quadro meio que exponencial, assim, depois que se confirmou essa reversão e ficou muito difícil de se lidar, como a gente está vendo agora. Mas a questão é, existe esse momento, sabe, Mari, em que antes da gente constatar que nós estamos subindo de novo, existe esse pequeno momento na nossa curva em que a gente começa a desacelerar. Então, a gente está lá naquela estabilidade, a gente começa a desacelerar aquela queda. A gente vai cada vez mais tendo uma queda menor, 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 até a curva virar e fazer a inflexão. Normalmente, as pessoas pensam, então é só quando eu fiz a inflexão que é quando a gente tem que se preocupar e fazer alguma coisa. Não. É nesse momento em que a gente vê as pequenas desacelerações constantes. É aí que nós devemos intervir, é aí que nós devemos nos resguardar, diminuir as flexibilizações, para daí conseguir fazer um rastreio e tentar evitar justamente essa inflexão. Porque ela começa devagar, Mari, mas depois, a qualquer momento, pode explodir numa curva exponencial. E aí a gente vê superlotações de UTI de um dia para o outro, basicamente. Aí a gente vê números absurdos e a gente começa a voltar numa situação ainda mais complicada. Então, se eu fosse te dizer o que a gente poderia aprender vendo a Europa, e até mesmo vendo o que nós fizemos lá no início da pandemia, eu diria que era isso, era a gente se atentar a como as curvas funcionam, como é a dinâmica da pandemia. Antes da gente ver grandes óbitos, a gente está vendo um aumento no número de casos. Então, por que a gente não usa esse aumento de número de casos
quando essa desaceleração está acontecendo para fazer intervenções assertivas, né? Então, o que eu sinto muitas vezes é que falta essa proatividade, quem vai dar a notícia ruim primeiro, sabe? Qual prefeito, governador vai tomar a atitude de dizer, não, pessoal, olha só, ainda que as UTIs não estejam lotadas, ainda que a gente não tenha um grande número de óbitos, a situação mudou e nós precisamos responder quanto a isso. Eu, particularmente, sinto muito falta disso, sabe? Uhum. Não, é super importante isso que você falou, porque muita gente começou a dizer que essa segunda onda teria menos óbitos, né? Porque primeiro está pegando a população mais jovem, que é a população que ficou mais resguardada e que depois começou a sair, enfim, mas no entanto, esses óbitos começam a aumentar em algum momento, né? Na Europa a gente está vendo isso. Realmente começou com o aumento de casos, aí veio o aumento de internações, agora a gente está tendo países com bastante óbitos, quase alguns países até piores com mais óbitos do que tiveram na primeira onda, né? Isso vai acontecer, né, meu? Você começa a aumentar o número de casos, o número de internações, fatalmente aumenta o número de óbitos em algum momento, né? Exato, a gente tem essa linha, né? A gente tem, então, a infecção, esse aumento de número de casos, vai aumentar as internações, a gente vai ter, então, esses quadros, essas ocupações que podem, então, evoluir, né? Se dirigir para esses novos óbitos. Então, isso é como se fosse uma linha, assim, lógica da pandemia, pensando num cenário horrível que é a pessoa ir a óbito, né? Antes da gente ver esse óbito, a gente está vendo novos casos, a gente está vendo as UTIs começarem esse aumento da ocupação. Então, com certeza, se hoje nós estamos aqui vendo um aumento do número de novos casos, se a gente já está tendo indícios de que as UTIs já estão ficando cada vez mais ocupadas, fatalmente nós vamos começar a ver um aumento de óbitos na sequência também. E esse é o perigo, porque em algum momento isso vai passar de linear para exponencial. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais sérias e difíceis de administrar. Explica pra gente mais ou menos assim, o que quer dizer que deixar de ser linear e passar a ser exponencial, só para as pessoas entenderem. Claro, então, a gente tem essas subidas, né? Se a gente for traçar um gráfico, né, a gente pode ver que essa subida, ela não é o dobro, depois o quádruplo e depois 8 vezes, 16 vezes. Ela começa com uma pequena aceleração, né? Então, ela vai acelerando devagar, só que chega um ponto em que várias coisas combinam, né? A superlotação nos hospitais, a sobrecarga do sistema de saúde, o aumento da transmissão, porque a gente ainda tem muita população suscetível, a volta, então, de, por exemplo, aglomerações, esse tipo de coisa, sem os cuidados. Então, a gente começa a ter tanta gente transmitindo que essa aceleração começa a aumentar muito. E aí a gente já não vê uma linha assim aumentando, a gente vê um crescimento assim, muito rápido, num curto espaço de tempo. E isso é que é perigoso, porque é justamente esse crescimento num curto espaço de tempo que impede com que o sistema de saúde consiga responder abraçando esses novos, muitos casos que aconteceram nesse pequeno espaço de tempo, levando a essa sobrecarga. E a gente sabe que essa sobrecarga também está associada a esses novos óbitos também, né? A gente precisa do nosso sistema de saúde abraçando e podendo cuidar muito bem das pessoas para fazer isso. E se a gente não consegue internar essas pessoas, o quadro pode agravar muito, né? Então isso é muito complicado. E aí a gente vê o que a gente viu no começo do ano, né, no primeiro semestre, né, que muitas pessoas morrendo sem conseguir atendimento médico, que é uma catástrofe, né? É o pior que pode acontecer. Exatamente. Agora, muitas autoridades estão dizendo, autoridades políticas, a gente ainda não está com sistemas lotados, São Paulo mesmo está com uma ocupação de 50 e pouco por cento das UTIs e tal. Mas não é muito tarde a gente esperar chegar numa ocupação grande para aí começar a tomar medidas para tentar reverter isso? Não era melhor tentar agir com um pouco, né, um pouco antes para evitar que esse quadro chegue a essa situação, que a gente chegue a essa situação? Exatamente, Mari, exatamente. É muito lúcido pensar nisso. E é uma das coisas que a gente aqui da rede já teve alguns estresses, porque a gente tentou alertar num período em que, se a gente fizesse alguma coisa ali, poderia, sim, gerar toda uma resposta importante, assim, nesse comportamento da curva, né? É justamente nesse período em que a gente vê essas desacelerações antes daquela inflexão. Então, nesse período, se a gente fizer
as nossas medidas bem feitas, a gente consegue ver uma consequência super positiva no depois. O que acontece é que muitas autoridades deixam para agir quando os óbitos estão aumentando, ou quando as UTIs começam a aumentar a internação, né? Antes dos óbitos aumentarem, né? Isso seria um caso ainda até melhor do que agir quando os óbitos estão aumentando, apesar de não ser o melhor. Mas a questão é a seguinte, então se a gente deixa para agir nesse momento, a gente acaba não vendo efetivamente como essas nossas medidas funcionam. E isso leva as pessoas a terem a falsa impressão de que fazer algo ou não fazer algo dá no mesmo. A questão é, nós estamos numa situação tão crítica quando a gente começa a fazer aqui, que ainda que tenha ainda que a gente consiga evitar muitas coisas, tem muitas outras coisas acontecendo que já fica muito difícil de evitar, porque a situação já está num ponto difícil de controlar. Então, por isso que as pessoas não enxergam que quando a gente começa a agir nesse ponto, realmente traz coisas positivas para nós. Se a gente agisse em pontos anteriores, como esse, em que a gente começa a ver a desaceleração dessa descida, e ela começa, então, a se inclinar e aí virar, se a gente fizesse nesse momento, a gente veria o poder que essas nossas medidas têm, porque elas são muito boas, só que a gente precisa implementá-las com antecedência, né? O que a gente mais está vendo hoje é por diferentes fontes, né? Seja em dados de transmissão, seja em dados sobre as medidas que a gente faz, o seu impacto, que quanto mais cedo a gente agir, melhor. Melhores respostas nós teremos depois, né? E parece que a gente não conseguiu assimilar isso ainda, porque, novamente, eu particularmente ouvi, assim, de autoridades em lives que só haveria uma ação quando a curva de óbitos começasse a alterar, mas aí é tarde demais, porque parece até, inclusive, bastante insensível para mim. Como é que eu vou começar a agir quando pessoas começarem a morrer? Não é melhor evitar com que elas morram, sabe? Não deveria ser lógico isso? Então me deixa um pouco até espantada esse tipo de comentário, porque a gente começa a relativizar essas mortes e a gente não pode fazer isso de forma alguma. Agora, Mel, a gente tem visto aí o pessoal da Fiocruz, né, do Infogripe, tem mostrado para a gente aí os dados dos casos de internação por síndrome respiratória aguda grave, né? São aquelas pessoas que têm síndrome respiratória, têm problema respiratório, mas não fizeram teste, então a gente não sabe se elas estão com Covid ou não. E esses números são assustadores, porque a gente tem tido um aumento nos últimos dias de internação por essa síndrome respiratória em muitos lugares. Você está notando isso, analisando os dados? A gente está realmente vivendo uma situação em que há um aumento grande de quadros suspeitos de Covid, de internações? Sim, a gente tem, inclusive, vários cientistas de dados na nossa rede, como o Isaac, o Bragatti, tem vários, então, pesquisadores que eles estão atentos, assim, na tabela do CIVEP, nos dados do Infogripe, e nós estamos coletando cada vez mais esses dados de síndrome respiratória aguda grave. Porque como nós não conseguimos testar, como eu te falei, nossos testes são reativos, ou seja, a gente só vai testar a pessoa que for procurar a unidade de atendimento, que já tiver sintoma, que já tiver num quadro mais diferente, assim, dentro da pandemia, da Covid-19, então a gente não está testando para rastrear, nós estamos testando reativamente a essa procura, né? Então, dessa forma, fica muito difícil para a gente saber quais são os casos reais de Covid. Então, a gente se vale desses casos de síndrome respiratória aguda grave, porque que é a SRAG, né? Então, porque a SRAG reflete, por exemplo, essas variações quando a gente tem, por exemplo, um agente infeccioso predominante que leva a essa condição. Então, a gente observando casos de SRAG e esse aumento comparado aos anos anteriores em que não tínhamos a pandemia, nós conseguimos, então, observar o quanto realmente na presença desse vírus está aumentando esses casos nesse período desse ano comparado a anos anteriores, por exemplo. Então, o SRAG hoje é a nossa alternativa, famoso quem não tem cão caçar com gato, né? Como a gente não consegue testar, como a gente não consegue ter um valor exato de pacientes com Covid-19, a gente usa esses dados de SRAG. Então, realmente, a gente está vendo e acontece também isso. A gente pode observar que antes da inflexão da curva de novos casos, a gente já vê um aumento desses casos de SRAG não especificados. Então, eles acabam sendo uma boa métrica para a gente começar a entender, inclusive subnotificação, né?
Então, isso é muito importante, até porque existe também um atraso entre o aumento de casos, né, e esse aumento de óbitos. Então, também, quando a gente observa isso, isso também é muito decorrente dessa testagem, que acaba também tendo um atraso entre o momento que a pessoa testa e o momento que vem o resultado, né? Então, existem várias atrasando a Uhum. gente a ter o número de casos daquele período. Por isso que avaliar a SRAG é uma alternativa boa para quem não consegue testar muito. Uhum. E realmente nós E, estamos meu, a vendo gente um teve aí aumento uma. bem substancial. A gente teve um apagão de dados aí, né? Alguns órgãos do governo federal sofreram um hackeamento aí algumas semanas atrás. Isso atrasou um pouco a entrada de dados. Muitas autoridades políticas têm dito que agora esse aumento é reflexo desse apagão. Mas quando a gente analisa internações, por exemplo, as internações não sofreram apagão de dados, né? Então, se as internações estão aumentando, é óbvio que os casos também estão aumentando. Você acha que teve alguma interferência? Esse apagão significou mesmo? A gente pode atribuir parte desse aumento ao apagão ou realmente a gente está vivendo um aumento de casos? O que a gente observa quando a gente plota essas curvas, faz a média móvel assim desses casos, é que existe sim uma contribuição, né, do apagão, porque houve um represamento então desses dados, né? Então, nesse período em que houve o apagão, a gente teve esse represamento, né? E que quando a gente voltou, então, com esses dados, houve esse acréscimo. Mas a questão é, ele não explica em totalidade todo esse crescimento, né? As internações, por exemplo, de síndrome respiratória aguda grave acontecem sem o apagão, bem como tu falou. Então, mesmo que a gente desconsidere esse represamento, nós ainda somos capazes de observar esse aumento. Então, justificar que todo esse aumento que estamos vendo agora, ou que vimos pelo menos uns dias atrás, porque agora até está mudando a narrativa, já estou vendo gente falando que realmente a gente reverteu a tendência. Mas, né, ainda tem pessoas que defendem que esse aumento é em virtude do apagão. Então, vamos lá. Se a gente tirar esses dados represados, se a gente considerar, então, as internações por SRAG, a gente vê um aumento substancial que é corroborado por essa reversão de tendência que nós estamos vendo desde o final de setembro e outubro. E isso é algo que me deixa, assim, bastante impressionada, porque nós estamos avisando desde o final de setembro que isso está acontecendo, e o que a gente ouviu é que nós éramos alarmistas. E vou te dizer, eu queria muito que fosse verdade, eu queria muito que eu tivesse errada, mas a questão é que não, que o que a gente está vendo é que realmente se confirma todos esses dados agora, né? Então, realmente, assim, por mais que contribua um pouquinho nessa curva, não justifica esse aumento. Esse aumento ele é justificado pelo aumento mesmo de internações devido ao aumento da transmissão e do contágio. E, meu, agora a gente vai enfrentar um período difícil, né, no Brasil, assim. A gente chega às festas de fim de ano, o brasileiro é um povo que valoriza muito Natal, Ano Novo, festas, ver a família. As pessoas estão cansadas. Quem pôde ficar em casa já está cansado e quer reunir a família, reunir os amigos. Tem as compras também, enfim. Isso tudo com o aumento de casos é um cenário, né, pronto para explodir no começo do ano, final do ano, né? Exatamente, Mari. É uma época assim que deixa todo mundo que está analisando os dados, está acompanhando de perto a pandemia muito angustiado, né? E saiu recentemente uma live até pelo grupo do Infovit com vários especialistas comentando o que poderia se fazer, porque a gente sabe que é inegociável essa não junção, né, no fim de ano, né? Então, dentro desse contexto, existem alternativas que as pessoas devem adotar para se proteger um pouco mais, né? Então, esse uso de máscara, o distanciamento físico, isso que a gente vive falando há muito tempo é uma questão. O próprio Marcelo Gomes, do Infogripe, ele compartilhou num texto publicado aqui no Sul 21, que é um jornal aqui do Rio Grande do Sul, comentando uma estratégia super interessante, que é o isolamento, a quarentena 15 dias antes e 15 dias depois, né? Que isso poderia, de alguma forma, minimizar um pouco esse impacto da transmissão nesse momento do Natal, e inclusive depois que houve esse contato, né? A gente sabe que esse período de 15 dias é importante, né? Porque nele pode aparecer novos sintomas, e se tu passar esses 15 dias sem nada, provavelmente tu não estava infectado, né? Então, essa questão, a gente não está dizendo
O que muita gente fala assim é, vocês defendem o enclausuramento das pessoas. Não é isso. O que a gente está pedindo não é muito também, é um cuidado. Porque tudo que a gente está fazendo agora vai se refletir depois. Todo esse aumento de casos que nós estamos vendo agora vai deixar essa situação do Natal ainda mais difícil, né? Então, para a gente tentar minimizar isso, não colocar as pessoas em risco, é importante adotar essas estratégias e, caso vocês tenham dúvidas, consultem os especialistas. A gente está super à disposição no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social para fazer isso. Mas façam de uma forma consciente, façam de uma forma segura, né? E se puder evitar o contato, é melhor ainda. Mas se for algo inegociável, façam de uma forma segura, né? Então, realmente, é uma época que nos angustia muito, assim, porque para muita gente, de fato, é inegociável não estar junto no Natal, né, Mari? É. Mas é isso, tem que ser uma política meio de redução de danos mesmo, né? Se você vai ter que ver as pessoas, se você vai encontrar a família, reduzir o número de pessoas, né? Não participar de festas com muita gente. E fazendo um lugar mais aberto. Mais aberto, com máscara, e tentar ficar mais recluso uns dias antes e também uns dias depois. Agora, muita gente está perguntando aí, tem risco da gente ter que adotar aquelas medidas mais radicais, digamos assim, né? Que ninguém quer, obviamente, nem quem indica gosta. É bom que fique claro isso, porque parece que o pessoal da saúde é visto como, né, como você mesma falou, pessimista, está torcendo contra. Toda hora que a gente fala isso, aparece alguém dizendo isso. Ninguém gosta de recomendar lockdown, ninguém acha que é legal, nada disso. Você acha que em algum momento pode ser que a gente precise retomar essas medidas de contenção, como lockdown, quarentena mais rígida, enfim? Eu acho que tudo isso vai depender muito do nosso comportamento, do que a gente vai resultar desse fim de ano, sabe, Mari? Porque daqui a pouco, se a gente conseguir adotar boas medidas e tentar minimizar ao máximo o impacto desse período que vai pedir, então, essa pequena aglomeração, né? Se a gente conseguir, de alguma forma, conscientizar as pessoas a tempo, talvez a gente possa tentar lidar com essa situação que vai ser difícil, né? De outras formas, né? Mas a questão é que as coisas como elas estão nos mostrando hoje é um cenário muito preocupante e bastante sério e crítico, assim. A gente já está vendo, por exemplo, a gente imaginava que esse pico seria lá por dezembro, assim, que a gente poderia estar vendo esse aumento de internações lá em dezembro. A gente já está vendo o UTI do Rio 100% ocupada no fim de novembro, sabe? Então, a situação ela está se agravando rapidamente, né? Então, é difícil a gente desconsiderar isso, porque se ela seguir assim e não tiver nenhuma mudança por parte de nós, os nossos comportamentos, e que daí sim vai mudar o nosso cenário, é difícil desconsiderar isso lá no início do ano, ou até mesmo no fim ali de dezembro. Mas eu particularmente espero que a gente não precise chegar nesse nível, porque é bem como tu falou, eu não gosto da ideia do lockdown, tenho certeza que todo mundo não deve ser afeiçoado por essa sensação, por essa questão também, mas muitas vezes, pelo fato da gente não fazer o que é necessário e responder como a situação pede, a gente acaba entrando num beco sem saída em que a única coisa que a gente pode fazer é isso. Sem dúvida. Ô, Mel, você tem falado bastante também, eu tenho várias perguntas aqui sobre vacina, né? Lógico, todo mundo quer uma vacina, né? Eu acho que o mundo todo está de olho numa vacina. No entanto, eu sinto que as pessoas estão meio com uma ideia um pouco mágica, né? De que assim que sair uma vacina, vai todo mundo se vacinar, a pandemia acabou, em uma semana está tudo resolvido. O que você espera desse cenário? Você acha que tem vacinas promissoras? Você acha que a gente vai começar a vacinar quando? Como você vê isso? É possível ter alguma ideia disso tudo, dessa situação? Então, essa pergunta muita gente me faz todo dia, assim. Eu acho que a gente está num ponto super interessante, assim. A gente já está vendo várias desenvolvedoras anunciando seus dados de fase 3, tendo terminado, então, a coleta desses eventos que são importantes para tu finalizar, então, essa fase. Então, a gente já está vendo vacinas com uma eficácia super alta, né? Mais de 90% em algumas. A gente está vendo, então, a saída de vacinas que são relevantes para nós, assim, porque estão sendo testadas aqui, ou porque tem acordos legais, como essa da AstraZeneca. Em breve, a gente vai ver, por exemplo, da Coronavac, provavelmente, da Johnson & Johnson.
Então, o cenário é super promissor nessa questão de vacinas, mas a questão é que a gente tem que ser realista dentro desse cenário. Por exemplo, pensar numa vacina, uma campanha de vacinação em janeiro, em massa, é muito pouco provável, né? As vacinas que vão chegar aqui, elas vão chegar de uma forma muito limitada, né? A gente vai ter lotes limitados e até a gente conseguir começar a produzir para aquelas que temos acordo para isso ou comprar mais lotes, vai levar um tempo. A gente tem que lembrar que as desenvolvedoras vão disponibilizar em escala global, né? Então, o que a gente tem que fazer para otimizar esse processo, né? Estabelecer quem são os grupos prioritários. Então, profissionais de saúde, pessoas que apresentam comorbidades, que são fator de risco para o agravamento da Covid, tudo isso, então, tem que ser considerado para que essas pessoas recebam primeiro essas doses, né? Para que a gente possa, então, ir priorizando grupos e, ao mesmo tempo, melhorando a nossa resposta, né? Os profissionais de saúde imunizados já é um grande ganho, né? Para eles que estão ali na linha de frente, né? E a gente também tem que lembrar que imunizar uma população não é em semanas e não é em um mês. A gente leva meses. Lembrem de campanha de vacinação da gripe. Só aqui em Porto Alegre levou uns 3 meses, assim, para a gente ir chamando os grupos e tudo mais. Naturalmente, a gente vai fazer isso com a melhor velocidade que nós pudermos, com a melhor logística que nós pudermos, mas ainda assim vai levar meses para a gente conseguir ver uma boa parte da população imunizada. Então, o que a gente tem que pensar é, considerando logística e distribuição, antes de 2021/2, assim, é muito difícil a gente estar vendo uma vacinação em massa, assim, né? Então, a gente tem muitas vacinas promissoras, com certeza, essas que já saíram, já estão ali em vias de solicitar aprovação para as agências reguladoras. A gente ainda vai ter, provavelmente, esse ano mais anúncios, né? Talvez no início do ano que vem, mas nesse espaço de tempo vai ter mais anúncios de conclusão de fase 3. Nós vamos começar 2021 com alguns lotes chegando aqui, considerando que elas vão ser aprovadas ainda esse ano, né? Então, mas não podemos nos iludir achando que todo mundo vai ser vacinado até março para comemorar o carnaval, sabe? Não vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é seguir se cuidando, né? Seguir usando máscara, seguir fazendo distanciamento físico, evitando aglomeração, porque até mesmo depois que a vacina entrar no teu bracinho ali, tu ser finalmente vacinado, demora cerca de 2 semanas para o teu sistema imune montar uma resposta, né? Então não vai também te expor achando que tu tá livre ali quando tu sair ali da unidade de saúde vacinado. Então a gente tem que ter paciência, a gente está se encaminhando para um cenário otimista dentro desse contexto de vacinas. Mas vai demorar um pouco para chegar, então até lá a gente segue fazendo o que funciona. Então, quer dizer, a gente vai ter que conviver com o vírus mais um tempo aí, né? E como isso vai... O que vai acontecer, né? Como a gente vai lidar com isso, depende muito do comportamento das pessoas, certo? Acho que isso é uma coisa importante, meu, que a gente tem falado bastante aqui também, né? Que o vírus depende do comportamento das pessoas, né? Não adianta, por exemplo, jovens irem a festas e acharem que é uma doença que não atinge muito jovens, eu vou ficar bem, porque mesmo que eles fiquem realmente bem, eles passam o vírus para outras pessoas, né? Essa ideia do coletivo, você acha que a gente conseguiu que as pessoas entendessem isso, que pandemia é algo que a gente que se combate no coletivo e não na esfera individual, ou ainda falta? Eu acho que, infelizmente, ainda falta, Mário, porque o que eu escuto também, assim, nas redes sociais é, mas não vai acontecer comigo, se eu pegar, eu vou sair super bem. E as pessoas esquecem, né, de que o vírus, ele tem essa questão do fator de risco, que pode agravar realmente, mas tem muita gente jovem, super saudável que agrava, que precisa de respirador, que é entubado e que morre. E essas pessoas também desconsideram o fato de que existe a Covid longa também, que é a Covid, as sequelas que a Covid deixa, né? E isso já foi observado, inclusive, em pessoas que se recuperaram super bem da infecção e tiveram sequelas sérias que precisaram depois de internação. Já aconteceu o caso que não precisou de internação quando estava com o vírus, mas a sequela do vírus levou a uma internação. Tu imagina isso, né? Então, não vale a pena correr esse risco, sabe? Se tu acha que tu é super saudável e tudo mais, não é assim que a gente tem que pensar. A pandemia é sobre coletivo.
coletivo. Vacinas também são sobre coletivo, né? Nós não podemos pensar isso enquanto somente indivíduos, né? O que a gente está fazendo reverbera para a sociedade, o que a sociedade faz também reverbera para nós, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda não tem essa consciência, porque se a gente tivesse, as nossas curvas estariam mostrando algo diferente agora. Claro. Isso que você falou das sequelas, eu acho bem importante, Mel, que cada dia sai mais estudo mostrando que há realmente um número, lógico que é comparado com o número de pessoas que pegam, é um número pequeno, mas é bastante gente com sequela, né? E com sequelas, às vezes, graves, e como você falou, não necessariamente ligadas a quadros graves de Covid, né? Gente que pegou Covid, teve sintomas de uma síndrome gripal leve e depois teve sequelas que a gente não sabe quanto tempo vão durar, se vão passar, se não vão, né? Exatamente, Mari. São sequelas diversas, podem ser neurológicas, podem ser até na capacidade respiratória da pessoa, ali no pulmão, pode ser alguma coisa a nível vascular, depois que afeta algum outro órgão. A gente ainda não sabe, né, a extensão desses danos que uma pós-infecção de Covid pode gerar, porque afinal nós temos um ano, um pouquinho mais de um ano de conhecimento sobre essa infecção, né? A gente está vendo as sequelas a longo prazo depois de meses, né? Então é um período muito curto ainda. Mas para tu ver, se a gente está conseguindo fazer essa detecção nesse período, é porque é importante, é porque está aparecendo com frequência e não demora tanto assim para a pessoa já ter o ônus dessa sequela, né? E elas são bem sérias. Ali na região norte, elas foram responsáveis por uma porcentagem bem significativa de novas internações, depois que deu uma estabilizada ali na curva deles. Então, a gente tem que se atentar para isso, porque provavelmente nós teremos esse desafio em paralelo com o desafio da pandemia e depois da pandemia, que é como nós vamos lidar com as sequelas da Covid-19. É isso, além do problema individual, lógico, a pessoa ficar com uma sequela grave que a gente não conhece bem ainda, não sabe muito bem como tratar, como lidar, você tem também a sobrecarga dos sistemas de saúde, né? Como a gente vai lidar com um monte de gente com sequelas, precisando de tratamento. Somado a isso, tem também as outras doenças que muitas vezes a gente deixa de tratar porque não quer ir para o hospital ou porque estão cancelando as cirurgias, cancelando os tratamentos para atender as pessoas com Covid. Quer dizer, ano que vem a gente vai ter aí no sistema de saúde um número de pessoas para atender absurdo, né? Será que a gente vai conseguir, né? O cenário é bem ruim, né, Mel? Exato, Mari. Tu pensa que uma a cada 20 desses infectados desenvolve Covid longa, tem uma sequela de Covid, né? É algo assim absurdo, sabe? É algo muito sério. Então, realmente, a gente provavelmente no próximo ano, né, que a gente vai ter um tempo a mais, assim, já de conhecimento, né, de vivência dentro da pandemia, provavelmente a gente vai estar vendo uma parte dessas ocupações, dessa necessidade e procura das nossas instituições de saúde para tratar essas sequelas. Nós vamos, então, conhecê-las melhor também e começar a perceber realmente a extensão, né, dessa doença, que está sendo muito subestimada, né? Ela de gripezinha não tem nada. Se ela acontecer isso contigo, é muita sorte mesmo, porque ainda tem esse risco de depois tu desenvolver alguma sequela que a gente também não tem a menor ideia se ela vai ser de curta duração ou se ela vai ser de uma longa duração, né? Eu acho sempre bom a gente falar, porque eu fico muito, assim, abismada, né? Como a ciência foi rápida, né, Mel? A resposta da ciência, acho que nunca, né, na história a gente teve uma resposta tão rápida e a gente conhece tudo que a gente já sabe sobre esse vírus em, como você falou, menos de um ano. Por outro lado, por mais rápida que a ciência seja, é muito pouco tempo, né? A ciência precisa de mais tempo para entender realmente como esse vírus age, as sequelas desse vírus, quanto tempo elas duram, como elas devem ser tratadas, porque elas afetam, como você falou, órgãos completamente diferentes, né? Assim, desde o cérebro, intestino, aparelho urinário, né? Tem muita diferença aí, né? E esse é um vírus que causa também um quadro muito diverso, desde sintomas de resfriado leves até a morte. Quer dizer, eu não lembro de conhecer, de ter visto nenhuma doença infecciosa desse jeito, que cause uma gama
de sintomas tão variável e também afete tantos órgãos, né, de forma também tão variável de pessoa para pessoa, né? Exatamente, Mari. E é bem como tu falou, isso é bem importante ressaltar. A gente ainda não conhece toda a totalidade disso, né? A gente vai melhorar e aumentar o nosso conhecimento a partir dos próximos meses, do ano que vem. E estejam certos que a ciência ela vai realmente dar o seu melhor para seguir dando boas respostas. Mas o que eu percebo também muitas vezes é que as pessoas encaram a ciência como um bombeiro que apaga incêndios, né? E a gente cada vez mais vai percebendo que a gente tem que começar a observar a ciência como algo que está nos alertando dos incêndios que vão acontecer para que a gente não precise ter que lidar com eles depois, né? Então, eu sempre comento com as pessoas, né, que a ciência é muito veloz, quando a gente investe nela, coloca dinheiro, coloca pessoas especializadas, tem essa comoção, a gente responde rapidamente, mas a questão é que existe também um tempo para a gente ter essa resposta, né? E durante esse tempo, o que nós vamos fazer, né, enquanto isso? Porque se continuar não fazendo nada, ou inclusive fazendo coisas que são pró-vírus, né, como aglomeração, não atender às medidas de higienização, tudo isso vai complicar ainda mais, né, a gente conseguir dar essa resposta efetiva. E isso faz com que as pessoas comecem a desacreditar no poder, no potencial da ciência, né, e isso é muito sério. Porque a gente está vendo esse movimento anti-ciência, esse movimento anti-vacina acontecendo em paralelo com a Covid, né? Então a gente tem várias coisas que nós estamos enfrentando ao mesmo tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é muito sério, né? Muitos ataques a cientistas, né? Descrédito da ciência num momento de uma crise sanitária em que a gente precisa de ciência, né? E a gente viu que essa pandemia foi super politizada e é muito triste isso, porque certamente isso faz a gente enfrentar pior, né? A gente está menos preparado para enfrentar a pandemia. E numa hora em que a ciência está evoluindo tanto, quer dizer, é tão bonito de acompanhar também, né, meu? Você vê a ciência se desenvolvendo, cientistas do mundo todo em contato, compartilhando dados, compartilhando informações. Isso é muito bacana de ver. Tá todo mundo voltado para isso, com boas intenções, querendo, né, resolver os problemas. Agora, você falou essa coisa da sequela que é importante, e da imunidade a gente também não tem muitas respostas, né? Quer dizer, a gente ainda não tem certeza se todo mundo que teve Covid fica imune a uma reinfecção, por quanto tempo essa imunidade dura. Isso também torna a situação mais grave, né? Exatamente, Mário. O que tudo nos indica hoje é que, naturalmente, nem todo mundo que se recuperou da Covid vai desenvolver uma memória imunológica, ou seja, uma proteção para uma próxima infecção, né? Essa resposta imune, ela pode ser muito variada, assim, a pessoa pode acabar conseguindo responder com aquela imunidade menos específica e aí não gera resposta, resolve a doença ali naquele momento, mas não gera uma memória e ela permanece suscetível, mas na cabeça dela ela acha que pode estar já imune, né? E aí acontecem casos de reinfecção. Ainda, quem conseguiu montar uma resposta, essa resposta pode ainda também ser específico para uma variante do vírus e não para outras. E daqui a pouco a gente pode estar vendo reinfecção por outras variantes. A gente sabe que não circula só um tipo de SARS-CoV-2, né? Tem vários tipos e que são demograficamente específicos também, né? Cada lugar tem suas variantes, a gente tem que controlá-las, né, vigiá-las, fazer essa vigilância para saber qual que está circulando mais em relação à outra, né, porque cada uma carrega um conjunto de informações, de mutações que pode ser importante, né, a gente fazer essa análise. Mas a questão é bem isso, né, a gente tem, então, isso que a gente sabe, que nem todo mundo gera memória, e só ressalta ainda mais a importância de todo mundo, inclusive quem se recuperou, se vacinar. Porque a vacina vai proporcionar não só uma memória imunológica, né, específica, como também vai proporcionar uma abrangência dessas variantes. A gente está vendo, por exemplo, algumas dessas candidatas, onde se testou um painel com mais de 10 variantes, em que a vacina foi capaz de abranger todas. Então, isso é uma excelente informação, porque a gente está vendo essa questão das mutações, a gente está vendo o que aconteceu lá na Dinamarca com os visons, o que acontece com a Europa. Isso deixa a gente um pouco ansioso, achando que daqui a pouco uma mutação pode aparecer e agravar um pouco a situação. Isso pode acontecer, porque é do curso da evolução dos vírus, por exemplo, eles sofrerem essas mutações e essas adaptações, e alguma delas pode acabar sendo ruim para nós.
Mas a questão é, se as nossas vacinas estão se mostrando abrangentes, estão mostrando que elas conseguem pegar várias variantes, daqui a pouco elas conseguem pegar essa também. E mesmo que não consigam, a gente fazendo essa vigilância consegue então desenvolver rapidamente uma que daí vai abranger essa nova variante. Então, por isso que a gente sabe pouco, né, ainda sobre essa questão da transmissão, mas o pouco que a gente sabe já nos forneceu informações super importantes para fazer com que esse nosso método, essa ferramenta que é a vacina, possa, nesse momento, né, e provavelmente nos próximos, nos proteger de uma forma segura e eficaz, né? Então, realmente, o que eu comento assim para todo mundo é, se tu se recuperou de Covid, se tu, enfim, passou por isso e hoje já está bem, siga tomando cuidado, siga se cuidando, fazendo as medidas, porque ainda que tu possa ter feito uma memória, que tu dê positivo ali no teste dos anticorpos para Covid, pode acabar acontecendo esses casos de reinfecção, que não são frequentes, né? Eles são mais raros, assim, por assim dizer. Mas é aquela coisa, é raro, mas acontece, né? Então tem que tomar cuidado. Ainda bem que é raro, mas pode acontecer. Mel, a gente está chegando Exato. ao fim, infelizmente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, recados que você quiser dar, enfim. Fica à vontade. Bom, eu primeiro queria te agradecer muito, né? Grande fã tua aqui, então eu fico muito feliz de estar dividindo esse momento contigo. Eu queria então deixar um recado mais focado para quem ainda está hesitante, para quem ainda tem dúvidas. Os pesquisadores, hoje, pessoal, as pessoas que estão trabalhando ativamente ali, tentando entender, eles estão muito preparados para responder perguntas, né? A gente se prepara justamente para pegar aquele ponto que ainda não está muito bem entendido, aquela questão que ainda gera uma ansiedade e tentar trazer para vocês de uma forma muito clara e acessível para tentar sanar isso, né? A gente não tem o interesse de se afastar de quem tem dúvida e ficar só naquele grupo das pessoas que já estão seguras do que está acontecendo. Muito pelo contrário. A nossa ideia é justamente abraçar as dúvidas de vocês e tentar trazer segurança para vocês com a ciência, com coisas que são respaldadas, que correspondem à nossa realidade. Então, se vocês tiverem alguma hesitação, seja por qualquer questão relacionada à pandemia, não hesitem em perguntar. Procurem a Rede Análise Covid, podem me procurar, procurem os especialistas, a própria Mari, que é super acessível e sempre fala com todo mundo de uma forma super gentil. Procurem a gente, porque nós estamos à disposição de vocês. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se a gente demorar, porque a gente provavelmente está dormindo ou almoçando, porque nós também somos humanos. Mas nós estamos realmente à disposição, porque hoje nós precisamos de um engajamento. Precisamos que a sociedade entenda que a ciência deve fazer parte da sua rotina e que é a partir da ciência que nós damos respostas que realmente ajudam a humanidade. Mel, queria te agradecer muito. Dizer para o pessoal que usa Twitter, procurar a Mel no Twitter, procurar a Rede Análise Covid. Estão fazendo um trabalho muito bacana. A Mel é super disponível. Todo o pessoal da Rede Análise Covid está sempre disponível. Parece que eles... Ela fala que a gente precisa dormir e comer, mas eles não dormem, não comem, não fazem nada, porque não é possível. Queria te agradecer muito. Dizer que essa live vai ficar salva aqui no IGTV, que semana que vem está no site também. E super obrigada, Mel. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, todos vocês. Eu só tenho a agradecer. É uma honra compartilhar esse momento aqui com vocês. Obrigada, Mari. A honra é toda nossa e estamos sempre aqui para qualquer coisa que tu precisar ou quiser. Pode contar conosco sempre. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até, pessoal. Se cuidem.